Caiu, mas já voltei, amém? A paz, sejam todos bem-vindos novamente. Glória a Deus. Vamos esperar voltar, em nome de Jesus. Vamos orar para dar início na nossa live. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho que tá muito alto. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que eu me revista agora com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Pai, em nome de Jesus, desde agora eu quero repreender todo ataque, contra-ataque, Senhor, contra a minha casa, contra mim, contra essa live, em nome de Jesus. Que todo atrapalho, Pai, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos espirituais para compreender, Senhor, e entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Espírito Santo, vem com a unção especial sobre essa live. Traz quem precisa escutar, Senhor, essa live, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu quero consagrar a minha conexão, o celular de quem está assistindo, o ambiente, Pai, de quem está assistindo, em nome de Jesus, Espírito Santo. Glória a Deus, Santo Espírito. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Fica conosco. Fala poderosamente aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem entrou, confirma pra mim se tá me enxergando belezinha, se tá me ouvindo belezinha, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o plano de salvação. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Gente, a gente fica escutando sobre Jesus, sobre salvação, sobre arrependimento de pecado, tudo picado. E como eu falei para vocês, eu gosto de trazer aqui as coisas na prática, para mais fácil o entendimento. Porque às vezes parece tão difícil a gente cumprir aquilo, a gente ler, a gente compreender e entender. Porque a palavra do Senhor, ela foi feita para quê? Para ela ser revelada. Ela é viva e eficaz. Ela serve para o passado, para o presente e para o futuro. Toda vez que você abrir a palavra, o Senhor, ele vai falar com você, porque a palavra é viva. O Espírito Santo ministra a gente através da palavra do Senhor. Amém? Então, no capítulo de João, livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Deixa eu fixar aqui o comentário. Quem for entrando, vai compartilhando essa live. Vai compartilhando essa live com quem precisa, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. O que é o plano de salvação? O plano de salvação foi o plano que o Senhor Deus criou para quê? Para demonstrar o amor dele por nós e para nos reconciliar, restaurar o nosso relacionamento com ele. No início, Deus criou os anjos e os seres humanos com liberdade para escolher amá-lo, com o livre-arbítrio. Porque se a gente faz alguém já ali com a opção de não amar, não tem graça, né, gente? Então o Senhor, ele deu a liberdade de nós e os anjos escolher amá-lo. Lúcifer desejou ter adoração. A palavra fala assim que ele fala: subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer nunca teve a intenção de ser igual a Deus, gente. Ele não era tão doido assim da cabeça. Mas ele quis ser semelhante aos anjos que ficavam acima do trono de Deus para adorar o Senhor. Ele queria a adoração para ele. Então Deus expulsou Lúcifer do céu. Ele expulsou Lúcifer do céu. Fez Adão e Eva
E consequentemente, gente, Satanás, ele tem raiva dos homens, porque o Senhor fez nós inferior. A palavra fala que nós somos inferior aos anjos. E para Satanás não tem arrependimento. Rayane, mas por que para Satanás não tem arrependimento? Por que para Satanás não tem perdão? Porque ele foi condenado na eternidade. Nós ainda temos uma chance porque nós estamos no tempo Cronos, estamos na Terra. Então há tempo da gente se arrepender dos nossos pecados e confessar a Jesus e sermos salvos e reconciliados com o Pai. Lúcifer tentou a Eva, tá? Que a mulher, ela sempre é a parte vulnerável. Ela é a parte vulnerável ali do jardim que estava Adão e Eva. A mulher, ela tem uma sensibilidade muito maior ao mundo espiritual. Porém, a sensibilidade da mulher tanto é para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, nós temos uma sensibilidade maior ao Espírito Santo, mas nós também somos sensíveis às setas e aos dados inflamados de Satanás. E quando Satanás ele quer entrar na nossa vida, o que ele faz? Ele estuda, gente. Ele estuda os pontos vulneráveis que tem na gente. Então, Satanás queria que Adão pecasse, desobedecendo a Deus. E o que ele faz? Ele monta uma estratégia, estuda por qual porta ele poderia entrar. Porque eu lembro que eu falei para vocês, o mundo espiritual ele é legal. Então, Satanás precisa achar uma brecha para ele nos acusar, para ele entrar ali, uma legalidade para nos destruir, para nos tocar, para fazer o que o Senhor fala na palavra, né? Roubar, matar e destruir. Porque ele quer a destruição dos seres humanos. Porque como ele já é um caído, um derrotado, o que ele quer fazer? Levar o máximo possível de gente para o inferno. Então, Satanás, ele estuda ali os pontos vulneráveis. Os pontos vulneráveis. Lembra que eu falei para vocês, quando o cão tiver que atacar a gente, ele sempre vai tentar atacar o nosso ego, a parte financeira, a parte sexual. Então ali, Satanás, ele estuda, ele monta uma estratégia. Gente, quando o cão quer acabar com a nossa vida, ele estuda por todas as portas onde ele pode entrar. Ele tem muita paciência, ele tem muito tempo. Ele fica ao nosso derredor. A palavra fala que como leão, ele fica ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então, Satanás achou ali a vulnerabilidade de Eva e fez com que ela comesse o fruto proibido e desse também para Adão. O Senhor falou bem assim, ó, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele deu essa instrução para Adão. Quando Eva comeu o fruto proibido, os olhos não se abriu. Mas quando Adão comeu, ali entrou o pecado no jardim. Ali Satanás achou uma legalidade para entrar. Então Eva cai na isca de Lúcifer, dá o fruto proibido para Adão comer também, levando assim o pecado a entrar no mundo, o pecado a entrar no jardim de Deus. A palavra do Senhor fala bem assim, ó, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles morreram? Não morreram. Não morreram ali a vida, o corpo. O Senhor estava falando de uma morte espiritual. Quando o Senhor apareceu no jardim, em Gênesis 3:9 fala: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Gente, ele temeu a voz do Senhor. O que indica isso? Indica que Moisés, quando o Senhor falou assim, Moisés, santifica o povo que eu vou subir no cume do monte para conversar, para me mostrar, para aparecer. A palavra fala que o povo temeu porque era como relâmpagos, como os raios, e isso o povo temeu. A comunicação de Adão com o Senhor era espiritual, era em espírito. Ali Adão não ouvia a voz do Senhor. Quando ele pecou, essa conexão do espírito foi desligada
e ele escutou a voz do Senhor. Por isso ele teve medo. A gente não tem medo de quem a gente conversa todos os dias. Não tem medo. Adão temeu porque ele escutou a voz do Senhor. E a voz do Senhor é estrondosa. É estrondosa, irreconhecível. Traz um temor pra gente quando a gente escuta a voz dele. Ele se assustou. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O nosso espírito se comunicava diretamente com o Senhor Deus. Não tinha necessidade ali de conversa, porque espírito com espírito se comunicava. Quando Adão pecou, o que aconteceu? É como se o nosso espírito fosse uma conexão, um sinal de Wi-Fi. Quando Adão pecou, essa conexão foi desligada. Foi desligada. O espiritual, o espírito de Adão foi desligado. E com isso, com a queda de Adão, passou-se a ser necessário sacrifícios para quê? Para cobrir a culpa de Adão. O Senhor veste o homem e a mulher com peles ali, gente, já é uma indicação. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Então, o fato do Senhor ter colocado vestes ali, pele de animal em Adão e Eva, já está simbolizando ali o sacrifício de Jesus, que provavelmente ele teve que sacrificar um animal e ele tinha sangue envolvido. Então, isso já aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacrifício, mas o sacrifício de animais, ele não eliminava o pecado. Ele só cobria o pecado. Só cobria. E quando o homem queria se relacionar, queria falar com Deus, o Espírito Santo vinha sobre alguns. Somente sobre alguns no Antigo Testamento. Quem que eram esses alguns? Era o profeta, era o rei, era o sacerdote. E o sacerdote, ou o profeta, ou o rei, ia intermediar o homem e o povo com Deus. Só que a lei dada a Moisés, ela mostra o quanto o ser humano é falho e incapaz de alcançar a perfeição por esforço próprio. Esforço próprio. Ah, Rayane, mas a gente entra ali, né, sobre a lei. Mas matava tanto animal, matava tanta gente. Eu escuto muito esse questionamento, né? Por que matava tanta gente? Por que matava os animais, matava as crianças, matava todo mundo? Que Deus é esse que mata, né? Que mata todo mundo? Em Salmos 115, 16, fala assim, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quando Adão pecou, ele entregou a autoridade que estava sobre ele. Shalom, amigo, seja bem-vinda. Ele entregou a autoridade que estava sobre ele para Satanás. O Senhor falou bem assim, ó, domine sobre o céu, a terra, os céus são os céus do Senhor. Gente, lá no céu é tudo extremamente organizado. O anjo de um lado, adoração, trono, extremamente organizado. Mas a terra, o Senhor deu aos filhos dos homens, o Senhor deu pra gente. Quando Adão pecou, ele pegou a autoridade que estava sobre ele e entregou a Satanás. Tanto é que a palavra do Senhor fala o quê? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o controle do poder do maligno. Então esse mundo está sob o poder de Satanás. Ah, porque morre criança e isso está sob o poder de Satanás. O Senhor não tem nada a ver com isso. Lá no céu as coisas são extremamente organizadas. Então a autoridade que estava sobre Adão, Adão deu para Satanás. E o mundo jaz no maligno. Uma vez que Satanás está no controle do mundo, ele consegue usar pessoas, objetos, animais para o quê? Contaminar o povo de Israel,
para abrir uma legalidade no meio do povo de Israel, para tocar naquilo ali. Então o que o Senhor falava? Ó, não pega nada, não pega objeto, não pega animal, mata homem, mata mulher, mata criança. Por quê, gente? Estava ali tudo contaminado, tudo endemoniado. Então o que o Senhor fazia? Isso aqui não pode se misturar com vocês que vão te contaminar. Uma vez que era tudo do cão. Glória a Deus, aleluia. A autoridade, ela só volta para o homem através do nome de Jesus, depois do sacrifício do Senhor Jesus. Tanto é que a palavra do Senhor, no Antigo Testamento, o profeta ou o anjo do Senhor mesmo, quando ele disputou o corpo do Moisés, o que ele falou? Ele falava assim: o Senhor te repreenda. O ser humano ele não conseguia repreender Satanás. A partir do momento que Jesus venceu Satanás na cruz e ressuscitou, nós temos toda a autoridade no nome de Jesus. Tanto é que quando a gente vai repreender é no nome de Jesus, quando vai curar é no nome de Jesus, porque o ser humano não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Depois disso, o Senhor, com o seu plano de salvação, querendo nos reconciliar com Ele, cansado dos sacrifícios, porque Ele via que por mais que o povo sacrificasse, sempre caía. Sacrificava e continuava em pecado, continuava imperfeito, continuava culpado. O Senhor viu que o ser humano ele é incapaz de alcançar a perfeição por si só. Então ele manda o seu filho Jesus para a terra. Para quê? Para ser o nosso exemplo, para ser o Cordeiro perfeito. Para ser o nosso Senhor e Salvador. Para devolver a autoridade para a gente, em nome de Jesus. Para pagar pelos nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus e nós pecamos, o Senhor, Ele não vê o ser humano. Ele olha pra gente e vê o Filho dele na cruz. E então Ele nos perdoa dos pecados. A partir do sacrifício de Jesus, o que acontece? O sinal. Lembra que eu falei pra vocês o sinal do Wi-Fi? O sinal é reconectado. Nosso espírito é reconectado. E o Espírito Santo, que antes trabalhava por fora, nos influenciando por fora, vem morar no nosso espírito. O Espírito mora no Espírito. O Espírito Santo mora no Espírito do homem. E o Espírito Santo de Deus vindo morar dentro da gente nos dá acesso a conversar com Deus sem precisar de intermediário, sem precisar de um rei, de um profeta, sem precisar de um sacerdote. Nós mesmos podemos nos conectar e falar com o Senhor por intermédio do nome de Jesus e da oração. Não precisa de rituais, não precisa mais de sacrifício de animais. Basta apenas o Senhor, em nome de Jesus, eu entro em tua presença. Restaurou a nossa comunhão com Deus Pai. Não sendo mais assim necessário o sacrifício de animais. E a salvação e a restauração vem pela fé em Jesus Cristo. E a confissão da sua soberania. Rayane, mas como que eu aceito a Jesus? Como que é esse negócio de salvação? Pra gente ser salvo... Gente, deixa eu baixar aqui um pouco que tá atrapalhando. Como que eu aceito a salvação? Como é que é esse negócio de salvação? Eu preciso matar? Eu preciso fazer algo? Matar um animal? Não, gente. Para você ser salvo, você precisa crer de todo o coração e reconhecer que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador.
Você precisa disso para ser salvo. Confessar com a boca, declarar sua fé em Jesus Cristo, rejeitar os outros deuses, rejeitar a idolatria, rejeitar o pecado, se arrepender. Assim nós somos salvos. Mas como eu faço, Rayane, para aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Você vai orar ao Senhor e vai falar: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do seu perdão. Senhor, eu creio que o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz. Creio que Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. Jesus, hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Guia-me e me transforma em nome de Jesus. Somente disso que você precisa para ser salvo. Ah, Rayane, mas o que acontece quando eu aceito Jesus? O seu nome é escrito no livro da vida. O seu nome é escrito no livro da vida. Você é reconciliado como filho. Nós temos acesso direto ao Pai. Não precisa de rituais. Ah, Rayane, mas me falaram que tem que fazer isso e aquilo para ser salvo e aceitar Jesus. Somos salvos pela fé mediante a confissão de Jesus. Somente. Somente. O que acontece quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador? O nosso nome é escrito no livro da vida. A nossa comunicação espiritual é restaurada. Então o sinal que antes estava desligado agora é ligado. E nós temos acesso direto a Deus Pai através da oração e do nome de Jesus. Passamos a entender e a buscar as coisas celestiais. Escritura, palavra. Nosso espírito passa a ter fome de Deus. Gente, eu tenho 6 anos de crente. 6 anos de crente. Já vivi tantas experiências espirituais maravilhosas com o Senhor. É claro que assim, nós aceitamos Jesus, a nossa vida vai ser um mar de rosas? Não. Por quê? Porque pensa, 27 anos, você se lambuzando no pecado, você dando legalidade para Satanás, adorando outros deuses, fazendo feitiçaria, cheio de maldição do mundo. Nós temos que passar por um processo de libertação, renunciar a esses pecados. Então, por um tempo, o Senhor ele vai te transformar. Depois que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o Espírito Santo, que antes estava fora, agora ele está dentro. E dentro da gente, ele começa a nos confrontar. Começa a nos confrontar. Para largarmos o pecado. Existe um lugar em Deus da paz que excede todo o entendimento. Existe um lugar no Senhor Jesus de plenitude. Não é só aceitar Jesus e ficar ali. É muito mais. Tem muito mais coisas espirituais pra gente aprender. Tem muito mais mistérios do Senhor pra gente aprender. Eu sempre falo aqui que o Senhor ele não tem interesse em esconder nada de ninguém. Mas vamos lá. O Senhor ele não esconde nada de ninguém sobre as trevas. Aquilo que é treva, o Senhor joga a luz. Não há nada que esteja escondido das trevas que não há de ser revelado. Só que em Provérbios fala bem assim, ó, que a glória do Senhor é esconder as coisas e a glória dos homens é descobrir. Então nós vamos descobrir as coisas boas em Deus
a plenitude, a paz em Deus, que excede todo o entendimento, depois que nós somos reconectados e reconciliados com o Senhor. Nós vamos amadurecer. Então nós passamos a buscar as coisas espirituais. Foi o quê? Eu aceitei a Jesus acredito que com 22 anos, gente, mas eu não me posicionei. Eu vim me posicionar mesmo com 27 anos. Porque tem aquele período que nós achamos que não vamos dar conta de ser crente. E muitas vezes, por falta de instrução e falta de libertação, nós voltamos para os maus caminhos. Voltamos ao pecado. Nos desviamos da rota do Senhor. Então, por falta ali de um discipulado, porque depois que nós aceitamos Jesus, nós vamos ser discipulados, vamos ser transformados. Por falta de um discipulado, por falta de compreensão, de busca espiritual, acaba que a gente continua no mesmo pecado, cometendo as mesmas coisas, as mesmas injustiças, o orgulho. Então, são 27 anos de coisas que a gente precisa se libertar. Isso vai ser resolvido de uma hora para outra, negativo. Temos que passar por um processo de libertação, um processo de cura interior, porque o Senhor é santo. Ele é santo. E Ele não vai aceitar nós permanecermos. A gente pode até vir do jeito que tá, mas a gente não pode permanecer. Porque existem mistérios, existem experiências, existe propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E nós precisamos seguir na nossa caminhada cristã. Eu questiono muito, eu sou uma pessoa que questiono muito. Às vezes sou mal interpretada, né? As pessoas levam como uma afronta. Mas quando nós sabemos a profundidade daquilo que está sendo explicado, quando nós sabemos a profundidade do amor de Jesus, do sacrifício dele na cruz, quando nós entendemos a profundidade do amor de Deus, nós não queremos voltar atrás. Quando o pecado bate a porta, a gente dá conta de resistir. Não podemos ficar só no superficial. Nós temos que ir mais profundo em Deus. Tem muito mais coisa em Jesus pra gente viver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ah, Rayane, mas eu aceitei Jesus lá atrás e aí saí da igreja, me desviei. Uma oração. Senhor, me perdoa. Eu volto para os teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida de novo que o Senhor tinha apagado. O Senhor só precisa de uma atitude sua, de uma confissão sua, do seu querer, porque Ele é cavalheiro, gente. Quem entra por brechas, por legalidades é Satanás. O Senhor fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Nós temos que abrir a porta do nosso coração. Abrir o nosso entendimento para recebê-lo. E lembre-se que por mais que você pecou, por mais que você foi falho, quando o Senhor ele olha para você, Ele não vê você, o teu pecado. Ele olha o sacrifício do Filho amado dele. Ele olha para você e enxerga Jesus na cruz derramando o sangue dele. A partir do momento que a gente confessa e pede perdão, os nossos pecados, a palavra fala que o Senhor esquece, joga lá no fundo do mar e ninguém toca mais naquilo. Se você se sente acusado, se você se sente culpado, isso já não provém do Senhor e nem provém de você. Quem é acusador é Satanás. Então resista. Vai para a palavra. Jejua, ora. Não tem nada melhor, gente,
do que ler a palavra. Você sabe aonde você está na vida, você sabe pelo que você tem que passar. A palavra descreve todos os processos do Senhor na nossa vida. Aceitei Jesus, o que eu faço agora? Vai ler a Bíblia. Ore antes de ler a Bíblia. Senhor, me revela a tua palavra, fala comigo na palavra. Nós não precisamos mais de um profeta. Nós não precisamos mais de um rei, de um sacerdote, para nos comunicarmos com o Senhor. Jesus nos reconectou com o Pai. O véu do templo foi rasgado. Então você só precisa de Pai, em nome de Jesus. Através do nome de Jesus. O ser humano não faz nada sozinho, tem que ser pela autoridade do nome de Jesus. Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Satanás tem que se submeter a Jesus. Os demônios têm que se submeter a Jesus. Porque toda a autoridade foi entregue para ele na cruz. Toda a autoridade foi entregue para ele na cruz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma série de lives sobre a vida espiritual, sobre a caminhada cristã. E hoje eu queria falar para vocês sobre o plano de salvação. Porque nós hoje em dia é muito comum, né, gente? Nós sermos crentes de Reels, de 3 minutos de Reels, de 1 minuto de Reels. E a gente nunca entende com profundidade aquilo que está sendo ministrado. Ou as coisas ficam sem contexto e a gente quer criticar e julgar por um pedaço ali que está jogado. Então nós temos que saber qual que é o plano de salvação, como que ele funciona, para não ficar distorcido as coisas na nossa vida. Amém? Glória a Deus. A minha oração é que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus, uma experiência genuína. Que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você, te transforme, te renove, te convença. A palavra fala que ele é testemunha de Cristo. Então que ele revele Jesus Cristo para você, em nome de Jesus. Que você fique firme nos caminhos do Senhor. Que se hoje você ainda não aceitou Jesus, que você volte um pouquinho essa live e ore a oração confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você é desviado, que o Senhor Jesus te ache na reta. Que você firme os seus pés novamente. Para quem já é crente, que em nome de Jesus o Senhor renove as suas forças, abra o seu entendimento, te dê experiências ainda mais profundas nele. Eu oro para que se você não compreendeu ainda o amor de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te faça sentir uma porção do amor dele por você. A porção do amor dele entregue, que foi entregue, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Gente, hoje eu subi vídeos novos lá no YouTube, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, vai lá na minha bio, tem o link do canal. Tem o link do grupo do Telegram, que eu mando material exclusivo e aviso das lives pra vocês, tá? Então, quem ainda não é inscrito, vai lá se inscrever. Entra no nosso grupo. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite tranquila, um bom final de semana. E até a nossa próxima live. Amém?